Todos. Só um minuto, Silvina. Antes de um minutinho, Silvina, espere, por favor. A Daniela está com a câmera aberta. Você vai pedir para todos fecharem? Ou quem mais alguém vai falar? Não, Jodi, só quem vai falar é a Silvina Cláudia. E as únicas câmeras que precisam ficar abertas são as das intérpretes. Por favor, todas as pessoas participantes, fechem suas câmeras e seus áudios. Aide, por favor, feche a câmera. Tem mais alguém? Já aprendi. Tem muita gente ainda que está com a câmera aberta. Rubem, Crucita, Silvina, por favor, peça para as pessoas fecharem as câmeras. Solicitarles Pedimos a todos e todas que deixem, tenham a gentileza de deixar as câmeras apagadas, desligadas. Deixem a câmera desligadas. Isso é fundamental, porque essa é uma apresentação plenamente acessível, porque conta com língua de sinais, legenda, autodescrição, linguagem simples nos dois idiomas, espanhol e português, com interpretação simultânea. Para acessar as acessibilidades em português, basta acompanhar a palestra pelo YouTube da Escola da... A Silvina não está transmitindo, porque para transmitir a gente precisa que todo mundo feche a câmera. Ok. Então, novamente, por favor. Novamente. Apagar as câmeras. Todos com a câmera apagada, desligada, e também silenciados. Por favor, mantenham as câmeras desligadas. Wellington. Não seria melhor, talvez, fechar a câmera? Tem como, Jodi, fechar a câmera das pessoas? Não tem como. Tem que passar a instrução para todos desativarem mesmo. Tá. E ainda falta muita gente? Falta muito, faltam 5 pessoas. Wellington. Aqui para mim já está. Maria Emília, Rubem Albernês, André. Não, Maria Emília. Não, Maria Emília não tem. Não. Eu não tenho câmera aberta, não tenho. Sim, estou ouvindo. Eu não tenho câmera aberta, não tenho câmera aberta. Silvina, alguém que avise, não tem câmera aberta. Então vamos iniciar, Silvina. Dá o ok. João Luiz, vou fechar meu microfone. Tá bem? Silvina, ¿Está ok, entonces? Bien, voy a comenzar de nuevo entonces. Vou começar de novo. Justamente essa apresentação é plenamente acessível, porque estamos trabalhando sobre isso para que possam acessar todos e todas. Dizíamos que é uma palestra plenamente acessível porque conta com linguagem de sinais, legenda, autodescrição e linguagem simples nos dois idiomas, português e espanhol. As pessoas que quiserem acessar as acessibilidades em português, basta acompanhar a palestra pelo YouTube da Escola de Gente. O link para o acesso está no chat desta reunião, que agora vocês vão poder visualizar. Para acessar as acessibilidades em espanhol, você precisa fixar a janela da intérprete de língua de sinais espanhola, que neste momento está com o emoji de mão levantada. Para a legenda, você deve acionar o seu próprio Zoom, a opção de subtítulos. E para autodescrição, adicione a opção do canal de tradução para espanhol e acessar com o canal de interpretação, para poder ter a autodescrição.
E para a linguagem simples poderá ser solicitada pelo chat em qualquer momento, que está no Zoom, e a interpretação do idioma também pelo Globo. Qualquer dúvida que tiverem durante a palestra, é só escrever no chat. Também queria comentar, as pessoas que precisam de linguagem simples pode ser pedida pelo chat, o bate-papo, em qualquer momento, e o conteúdo que foi recém-falado vai ser, vamos voltar a comunicar, para restabelecer o fluxo da comunicação. Repito que qualquer dúvida que tiverem, podem escrever no chat, mas, por favor, mantenham as câmeras e os áudios desligados, até o momento de poderem realizar o que for disponibilizado para as perguntas. Agora eu convido a todos a realizar a autodescrição, que vai ser falada pela outra colega. Eu sou a Nara, eu sou a audiodescritora. Hoje nós temos uma audiodescrição aberta, então é uma audiodescrição para todas as pessoas que estão na live. A intérprete de língua de sinais brasileiras, ela está com a legenda intérprete BR, e ela aparecerá durante todo o tempo na tela, assim como também na tela do YouTube está a legenda em português. A linguagem simples em português basta ser solicitada pelo chat. Então, a qualquer momento, você pode pedir linguagem simples. A qualquer momento que você sinta que a comunicação não se deu por completo. Qualquer questão, qualquer coisa, é só pedir linguagem simples e você receberá essa informação por áudio dentro da palestra. E agora eu vou fazer a descrição da Silvina. A Silvina é branca, tem os cabelos castanhos, lisos, compridos, os olhos também são castanhos. Ela está usando uma blusa azul com estampa de pequenas bolinhas brancas sobre uma blusa preta. Nesse momento, ela sorri. Nós temos também as duas intérpretes da língua de sinais. A Viviana, que tem a pele parda, ela tem o cabelo castanho ondulado na altura do ombro, olhos também castanhos e usa blusa preta. E a Aline, que faz a interpretação para Libras, que é branca, tem o cabelo castanho com luzes liso na altura do ombro. Olhos também castanhos, usa óculos de grau e blusa preta. E a Cláudia Werneck, que é a nossa palestrante de hoje, ela é branca, tem um cabelo grisalho, curto, com uma franja mais comprida que ela prende para trás, formando um topete. Tem olhos castanhos, usa óculos de grau e está com uma blusa com uma estampa no estilo tie-dye. São manchas em tons de cinza, marrom e preto. É com você, Silvina. Ah, Muchas perdão, só gracias. uma coisa muito importante que eu havia esquecido. Todas as pessoas estão com fundo atrás de si neutro, mas a Cláudia está usando o card. É um card e eu não fiz a descrição desse card. O card é da 5ª Mostra de Teatro Acessível e ele tem uma barra de logos com Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, patrocínio Supergás Brás e Wilson Sons, realização Escola de Gente, Comunicação e Inclusão, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Pronto, Silvina, agora sim, obrigada. No, muchas gracias a vos, Nara. Bueno, ahora sí, damos entonces la bienvenida a todas. Agora, damos as boas-vindas a todos a esse novo cibercafé de aprendizagens, de educação e cultura acessível, que pertence a seu todo. Como você sabe, a maior parte das cidades educadoras que estão aqui presentes e outros convidados, esse é o 3º encontro que nós realizamos em relação às temáticas de pessoas portadoras de deficiência e da cidade de educadores para a América Latina. Essa rede temática está conformada por 27 cidades da região, que já se reuniram em 2 outras ocasiões prévias para trabalhar e refletir sobre como promover a inclusão, a igualdade de oportunidades e o respeito dos direitos das pessoas portadoras de deficiência. E neste ano, particularmente, tomando como eixo de trabalho como abordar a acessibilidade em todos os aspectos da vida da cidade. Então, o contexto urbano, transporte, comunicação, acesso à informação, serviços públicos, sem importar a condição ou capacidades físicas, sensoriais, cognitivas das pessoas. Neste caminho tão maravilhoso que nós vamos
transitando, vamos contar com a palestra de Cláudia Werneck. Muito bem-vinda, e estamos muito agradecidas, Cláudia, com a sua participação nesta reunião. A Cláudia é jornalista, empreendedora social de Ashoka e fundadora da ONG Escola de Gente, incansável ativista brasileira em direitos humanos, pioneira na disseminação do conceito de sociedade inclusiva da ONU na América Latina. É jornalista com especialização em comunicação e saúde pela Fiocruz, publicou 14 livros sobre inclusão para crianças e adultos, e é a única escritora brasileira oficialmente recomendada pela Unesco e pela Unicef, com mais de 400 mil exemplares vendidos. Sua atuação inovadora na temática de comunicação inclusiva e acessibilidade para a sustentabilidade lhe rendeu mais de 100 prêmios nacionais e internacionais. Em nome da Escola de Gente, recebeu as mais altas condecorações do Estado brasileiro. Prêmio de Direitos Humanos e Ordem de Mérito Cultural. Cláudia e a Escola de Gente ganharam reconhecimento internacional pelo esforço para eliminar barreiras de comunicação tecnológicas, adotando o lema Informação Acessível também é linha de frente. Algumas das inovações da Escola de Gente foram incluídas na lista das 400 melhores práticas do mundo pela ONU, alinhadas à Agenda 2030. Nessa ocasião, nós trabalhamos com este maravilhosa equipe que contam na instituição Escola de Gente para que este cyber seja de plena acessibilidade para todos. E a Escola de Gente é uma instituição e uma organização governamental fundada em 2002 que tem como objetivo colocar a comunicação a serviço da inclusão de grupos em situação de vulnerabilidade na sociedade, principalmente as pessoas que apresentam alguma deficiência ou linhas de pobreza ou em processo de empobrecimento. No centro que estava agremiado também, é um centro que está agremiado internacionalmente, onde se cria metodologias, programas e projetos inovadores, e que, de acordo também com a tecnologia, e que estão todas alinhadas à promoção de práticas de acessibilidade. No caso que também nos convoca hoje, tanto a representante dos governos locais da América Latina, a missão de transformar as políticas públicas em políticas públicas que sejam inclusivas. Acho que eu já apresentei essa tão maravilhosa iniciativa, contando com a presença da Cláudia. Eu vou passar a palavra para a Cláudia Werneck e agradeço muitíssimo a sua participação nessa jornada e na iniciativa desse trabalho. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Gracias a la Red de Ciudades Educadoras por la invitación. Eu me sinto uma cidadã latino-americana e isso é muito importante para mim estar nessa oportunidade com vocês. Janduí, podemos começar? Passando a primeira tela. Podemos sim, Cláudia. Então vamos. Nesse momento se inicia o compartilhamento de telas, onde a Cláudia passará a apresentar os slides. Nesse momento, um card com fundo branco com manchas de borda arredondada nas esquinas inferior esquerda e superior direita. À esquerda, logo da quinta mostra. À direita, a logo da Escola de Gente e no centro as frases Educação e Cultura Acessíveis, quem cabe no seu todos. Logo abaixo a mesma frase em espanhol. A foto da Cláudia Werneck sorrindo dentro de um pequeno círculo, ao lado Cláudia Werneck, jornalista, escritora e fundadora da Escola de Gente, Comunicação e Inclusão, data 3 de outubro de 2024. Pode seguir, Cláudia, obrigada. Obrigada. Pode passar, Janduí, por favor. Bom, a comunicação inclusiva é a minha grande força. Eu imagino que é a força de todas as pessoas também, mesmo que elas não se deem conta disso. Quando que eu descobri que a comunicação era tão importante para que eu me sentisse parte do mundo e forte nesse mundo? Aconteceu quando eu tinha 11 anos e os astronautas chegaram à Lua.
Eu morava num bairro de classe média, no Rio de Janeiro, e falei para o meu pai, pai, eu preciso contar para os astronautas o quanto eu estou emocionada de vê-los na Lua. Meu pai falou, claro, minha filha, faça uma carta que nós vamos traduzir e enviar para eles. Eu escrevi essa carta, ela foi traduzida, foi enviada e, pasmem, meses depois, eu recebi o retorno dos homens mais importantes do mundo. Quando eu percebi que eu conseguia me conectar com os homens mais importantes do mundo, as pessoas mais importantes, num tempo que no Rio de Janeiro não funcionava nem telefone direito, não conseguíamos nem linha para falar, eu havia me comunicado por meio de uma carta, aquela sensação me deu uma força, uma sensação de pertencimento tão grande, tão absurda, que eu me tornei, eu acho que naquele dia, nasceu ativista pela comunicação inclusiva, que eu me tornei hoje. Pode passar, por favor? O slide anterior tinha a fotografia dos 3 astronautas da Apollo 1 com seus trajes espaciais, o Neil Armstrong, o Michael Collins e o Buzz Aldrin, e no fundo a imagem da Lua. Bom, falar um pouquinho da Escola de Gente. A Escola de Gente ela já mobilizou para o conceito e a prática da inclusão, porque a gente está fazendo essa live plenamente acessível, porque a Escola de Gente tem uma preocupação muito grande em ser coerente, e manter coerência entre discurso e fala e prática. Então, tudo que nós fazemos é plenamente acessível para que possamos caminhar para a inclusão. Já atuamos em 19 países das Américas, África, Europa, Oceania, e em mais de 200 municípios de 24 estados, todas as regiões do Brasil, além do Distrito Federal. A foto, eu mesmo vou descrever essa, Nara. Temos uma plateia de estudantes olhando para o palco, e do palco, fotografada de costas, há uma atriz com os braços abertos. Quer complementar, Nara? Foi perfeita. Obrigada. Pode passar. Mas no que eu e a Escola de Gente acreditamos e que nos fez chegar até aqui? Nós acreditamos, primeiro, que as formas mais graves de discriminação se dão no processo de comunicação devido à escassa ou nula oferta de recursos de acessibilidade no presencial, no online e no mundo híbrido também. Nós acreditamos ainda que é impossível praticar a inclusão sem transformar a comunicação, e que é impossível transformar a comunicação sem o apoio de uma tecnologia acessível. Não sei se vocês concordam comigo, mas a tecnologia anda muito rápido numa direção oposta da acessibilidade, da verdadeira acessibilidade plena. Ela ainda escolhe que deficiências, ou que recursos ela vai oferecer para as pessoas com deficiência. Acreditamos também que não oferecer acessibilidade comunicacional é uma forma de praticar o capacitismo, e aí é uma forma também de você exercer um novo tipo de tutela, porque as pessoas ficam sem acessar a informação, as pessoas com deficiência, por falta de acessibilidade, e com isso elas precisam que alguém sem deficiência lhes conte o que está acontecendo. É isso que eu chamo de tutela social e econômica em relação a outros grupos excluídos por barreira de comunicação também. Ou seja, não oferecer acessibilidade comunicacional é uma forma de praticar capacitismo, não só em relação a pessoas com deficiência, mas a grupos de pessoas que não sabem ler, grupos de pessoas que têm alguma deficiência, alguma ineficiência para acessar informação por qualquer razão. Refugiados que não conhecem bem a língua, pessoas com baixo letramento, por exemplo. Pode passar, Janduí? Informação acessível também é linha de frente. Durante a pandemia, nós criamos essa marca do nosso posicionamento, porque nós não queríamos que pessoas com deficiência ficassem sem acessar as informações sobre a Covid, que eram veiculadas com muita rapidez. Então, defendemos esse tema. Também achamos que eventos presenciais, virtuais ou híbridos, sem plena acessibilidade comunicacional, são capacitistas por natureza, por definição. Tecnologias capacitistas impedem ou atrasam processos de inclusão porque só democratizam informação para o mesmo grupo homogêneo de pessoas. Tecnologias capacitistas, para nós, são aquelas que não contêm plena acessibilidade. Pode passar, por favor, Janduí? O direito à comunicação é um direito muito pouco conhecido como direito, e nós sabemos que isso é em todo o mundo. A própria acessibilidade comunicacional ela é algo que é oferecido por último.
nas situações, nos museus, é algo que a gente tem que o tempo todo ficar lembrando. O direito à comunicação, ele é um direito que se divide em dois direitos: o direito da pessoa ser comunicada do que está acontecendo e o direito dela, se quiser, se comunicar. Os dois direitos têm que ser garantidos com plena acessibilidade. O que é plena acessibilidade? É o que nós temos aqui nessa live hoje, por exemplo. Libras, língua de sinais, audiodescrição, legenda e linguagem simples. Pode passar, por favor. A falta ou raríssima oferta de recursos de acessibilidade no mundo virtual, especificamente no acesso às plataformas e uso com segurança para pessoas com deficiência, analfabetas, depressão, muito medicadas por qualquer razão, idosas, com baixa compreensão da língua escrita, com baixo letramento, entre outras condições, é um excelente exemplo de uma prática capacitista. Pode passar. Para nós fazemos uma diferença conceitual entre o que é a comunicação acessível e o que é a comunicação inclusiva. Comunicação acessível é aquela que dá conta de todos os modos legitimamente humanos de cada pessoa se comunicar e ser comunicada. Entretanto, você pode ter um evento de pedófilos totalmente acessível. Então, a acessibilidade ela é um atributo, mas ela não garante a inclusão. Ela é a base da inclusão, mas ela não garante a inclusão. Você pode ter um encontro de pessoas, de assassinos, totalmente acessível, plenamente acessível. Então, é uma comunicação acessível, sim, é inclusiva, não. Agora, o que seria uma comunicação inclusiva? Pode passar, por favor, Janduí. A comunicação inclusiva é aquela que, além de ser necessariamente acessível, está a serviço da construção de sociedades inclusivas. Então, é muito importante que façamos essa diferenciação para que não usemos o adjetivo inclusivo de modo leviano. Alguma coisa só pode ser inclusiva quando é acessível antes. Agora, é preciso que, no contexto, a conversa seja pró-inclusão, para que você possa dizer que a comunicação é inclusiva, além dela ter acessibilidade. Pode passar, por favor. E aí, dúvidas que me permeiam o tempo todo: o quanto que as pessoas realmente desejam se comunicar com pessoas com deficiência e o quanto pessoas com uma deficiência querem se comunicar com uma pessoa com outra deficiência diferente da sua. Porque, na verdade, a falta de comunicação acessível também é algo que marca, a meu ver, as pessoas com deficiência, tão habituadas a viverem sem direitos, a não terem acessibilidade comunicacional. O que acontece é que elas, até quando recebem o direito passa a incomodar muitas vezes, porque não se sabe lidar com o direito. Secularmente sem direito, o direito, quando chega, tem que mudar algumas coisas na sua vida, tem que fazer você rever algo que você está fazendo há muito tempo. Então, eu noto, por exemplo, que muitas vezes pessoas cegas não se utilizam da audiodescrição, mesmo quando há fone e audiodescritora presente, porque não tem hábito, não costumam ir a lugar nenhum que tenha audiodescrição. Então, quando tem, não tem o hábito, muitas vezes, de pegar o microfone, o fone, aliás. E isso é algo que me preocupa bastante, porque o fato de não termos direito não quer dizer que não tenhamos que nos adaptar rapidamente à oferta de direitos, como os recursos de acessibilidade comunicacional. E pessoas com deficiência, não sei como é nos outros países, acredito que seja parecido, pessoas surdas, por exemplo, que usam a Libras, não se incomodam de oferecer a legenda também. E pessoas que se utilizam da legenda não se preocupem em oferecer a Libras também. É como se fôssemos reproduzindo cada vez mais a mesma fragmentação do tema da deficiência como um conceito, dentro do conceito de diversidade. Pode passar, Janduí, por favor. Eu queria fazer algumas perguntas indiscretas para vocês. Posso? Vamos lá. Pode passar, Janduí. Vocês são gente? Todas as pessoas que estão aqui participando dessa live são humanas? Há hipopótamos, cristais, pedras, lagartixas, uma folha de planta assistindo a live? Imagino que não.
Imagina que todas as pessoas que estão aqui neste momento são humanas. E se são humanas, porque são filhos e filhas de humanas, sempre vão possuir o mesmo valor humano? Pode passar, Janduí? O valor humano é muito diferente do valor social. Nada pode dar ou tirar valor humano a um ser humano, e tudo pode tirar ou atribuir valor social a um ser humano. Se eu sou um ser humano que me torno uma pessoa que rouba, que não paga impostos, que faz várias coisas erradas, eu perco meu valor social, mas eu continuo sendo um ser humano. Eu não mudo de espécie, eu não viro uma planta, eu não viro uma pedra, eu continuo sendo humano. Eu perdi valor social, mas eu sou humana de mesmo valor que qualquer outro humano. Mesmo que eu botasse 3 cabeças numa pessoa, ou que ela perdesse um olho, ou que ela perdesse um braço, nada disso altera o valor humano da pessoa, nem quando ela morre, porque a gente se lembra das pessoas como gente. Então, é assim que nós temos que considerar. O conjunto humanidade é infinitamente grande, não é reduzido como muitas vezes nós gostamos de pensar. Não é nem que a gente gosta, a gente está habituada a pensar que o valor humano de cada humano pode ser mutável, mas ele não é mutável, ele é único. Pode passar, por favor? Ao contrário do valor social. Todas as pessoas aqui presentes possuem o mesmo valor humano? Eu acredito que sim. Alguém aqui tem mais ou menos valor humano? Eu acredito que não. Vocês já tentaram diminuir ou acrescentar valor humano a alguém? O que aconteceu? Nada, eu imagino, porque isso é impossível. Pode passar, Janduí. Mas de onde vem o valor humano dos seres humanos? Será que vem da diversidade infinita que nos caracteriza? Ou será que vem de nossas semelhanças finitas? Eu acredito que o valor das pessoas humanas vem de sua diversidade infinita. Diversidade essa que está em contato permanente com outros insumos, como o insumo do social, do ambiental e muitos outros, religiosos, etc. e tal. Qualquer insumo que a gente recebe diariamente. Pode passar, por favor? Então, se todos os seres humanos têm o mesmo valor, e se esse valor provém da diversidade, por que é que quando percebemos as infinitas diferenças dos seres humanos, imediatamente as julgamos? Por que julgamos as diferenças? Pode passar, por favor? Porque fomos criados para acreditar que é permitido, sim, priorizar condições humanas, dizer que algumas têm mais valor do que outras, porque acreditamos que é permitido continuar trabalhando com um falso conjunto humanidade. Falso porque foi construído a partir de repertórios particulares de diversidade. Falso porque é menor do que o real. Então, nós todos temos o nosso próprio repertório de diversidade em função da vida que nós tivemos, da família e da escola. Se eu sou vizinho, moro do lado de uma família de pessoas de um país, essas pessoas, um país distante do meu, bem diferente a cultura, essas pessoas são gentis, são agradáveis, me tratam bem, elas vão entrar no meu conjunto de humanidade. Se são pessoas que me tratam mal, eu nunca vou considerá-las, eu vou excluí-las do meu conjunto de humanidade. O conjunto humanidade vem antes do conjunto sociedade. O conjunto humanidade, ele é o conjunto de pessoas que existem. E nós tratamos do nosso conjunto humanidade como um conjunto de pessoas que nós gostaríamos que existisse. Mas não, esse é o grande valor da inclusão. Ela nos faz trabalhar em função de pessoas que realmente existem e nos tira desse delírio coletivo de achar que é natural cada um ter um conjunto de humanidade próprio e nunca pensar no quanto ele é grande, o conjunto de humanidade verdadeiro, infinito e radical. A inclusão não é um conceito radical. Radical é o modo como a humanidade se manifesta sobre o planeta Terra, infinitamente diferenciada entre si. Pode passar, por favor, Janduí. Janduí. Bom, vou continuar falando enquanto o Janduí não troca a tela. Alguma coisa aconteceu que é bem natural com essa deusa tecnológica. A tecnologia é uma deusa que nos rege para tudo, né? Manda na nossa vida também. Então, praticar a inclusão é pensar simplesmente que eu quero contemplar
todas as pessoas que existem, tudo que eu vou fazer. Se eu vou construir, fazer uma obra na minha casa, por exemplo, é muito importante que a obra tenha, eu coloco um banheiro acessível na minha casa. Se eu não tenho banheiro acessível na minha casa, a mensagem que eu digo é: não quero que ninguém, não quero ter amigos, não quero receber visitas em cadeira de rodas. Essa é a mensagem. E isso não pode ser assim. Eu tenho que começar com a minha casa, com a minha vida, com a minha família. Então, a pergunta que fica é: com que conjunto humanidade vocês trabalham? Qualquer pessoa aqui presente trabalha com um conjunto humanidade verdadeiro, infinito, que se expande a cada dia, ou trabalha com um conjunto humanidade que só existe dentro do seu desejo, da sua experiência, da sua memória afetiva? Pode passar, por favor? Por exemplo, esse é um anúncio muito antigo, acho que era do McDonald's. É o primeiro, para mostrar como não se deve trabalhar o tema da diversidade, das diferenças. A gente não tem nem que falar viva as diferenças, nem falar abaixo as diferenças, porque os dois modos de se referir às diferenças são modos dicotomizados, fragmentados. São a mesma coisa, você só muda de lado, mas não trabalha no meio. A inclusão é trabalhar no que existe entre os extremos. E aqui você vê como essa propaganda reforça esse modo estereotipado da gente controlar a diversidade. Meninos e meninas, pretos e brancos, calvo e peludo, fabuloso e horrível. Eu pedi para a Nara fazer a descrição, tá, Nara? Tá, então, nesse card, nós temos o título Precisamos parar de tentar controlar a diversidade. E logo abaixo, 5 ilustrações. À esquerda, 2 personagens. O da frente com o cabelo loiro, cacheado, forte, com uma roupa arrumada. O que está um pouco atrás com os olhos separados, dentes para fora e barrigudo. E a legenda, fabulosos e horrorosos. No centro, um círculo colorido com o texto Viva as Diferenças. À direita, 2 personagens, uma menina e um menino, que está com a mão atrás da cabeça dela fazendo chifrinhos. A legenda meninos e meninas, meninas e meninos. Abaixo à esquerda, 2 personagens, um careca e o outro cabeludo. Legenda carecas e cabeludos. E abaixo à direita, as pedras de xadrez com a legenda pretos e brancos. Obrigada, Nara. Pode passar, por favor. A gente tem que ficar bastante atento para não achar que a gente pode controlar a diversidade. Em 1996, eu fiz uma pesquisa sobre a palavra todos, que ela começou a ser muito utilizada no final do século passado. E criei essa frase que virou o título de um livro meu, que é recomendado por Unesco, pelo Unicef, e que eu vejo muitas pessoas usando essa frase aqui no Brasil, inclusive ministros, mas que não sabem que essa frase foi criada por mim. É muito interessante porque quando nós usamos a palavra todos, a palavra serve como grande álibi para você dizer que está comprometido com todo mundo, sem precisar dizer com quem. Mas se você não diz quem cabe no seu todos, eu não sei, porque cada um tem um todos, porque o nosso todos é formado em função do nosso conjunto humanidade, que geralmente é restrito e particular. Então, cada um tem um todos, e é preciso expandir esse todos. Aí eu criei um teste que eu vou fazer com vocês a seguir, que é um teste que já está traduzido para outras línguas também. Pode passar, Janduí, por favor. Que é o teste seu todos, para saber... antes do teste tem outras coisas, desculpe. Na área da cultura, a Escola de Gente tem um grupo de teatro chamado Os Inclusos e os CISOs, fundado em 2020, 2002, 2003, aliás, pela atriz Tata Werneck, que é minha filha, e esse grupo, desde 2003, só se apresenta com plena, total acessibilidade. É mais do que plena, é total, porque tudo é feito física e comunicacionalmente de modo amplitérrimo, amplitude térrima, nem sei que palavra eu vou usar para falar. E esse grupo foi premiado na ONU em 2014 como um dos projetos mais inovadores do mundo. Aqui no palco a gente vê a Nara, nossa audiodescritora hoje aqui, mostrando as pessoas cegas que entraram antes, tocando o cenário. Inclusive, essa menininha que está aqui, a Stephanie, que está a menininha esquerda com o fone, essa foto é de Belém. É a primeira vez que ela foi a um teatro que tinha audiodescrição, e depois a gente conversou com ela alguns anos depois, isso foi em 2012. Ela nunca mais tinha ido a um teatro que tivesse audiodescrição.
Pode passar, por favor, algumas ideias de como a gente tem que atender a diversidade. Esse foi o primeiro espetáculo em teatro mesmo, plenamente acessível do Brasil, feito pela Escola de Gente, com libras e legenda, tinha audiodescrição, tinha tudo. Foi no ano de 2007, em teatro por meio de Lei Rouanet. Pode passar, por favor. Esse menino foi a nossa peça, foi o nosso espetáculo Um Amigo Diferente, que foi o primeiro espetáculo infantil também, totalmente acessível do Brasil, em 2011. E ele chegou lá, ele nunca tinha recebido um fone de audiodescrição, nem o programa da peça em Braille. Ele ficou muito feliz com isso, nós estávamos preparados para tudo. E até cometemos um erro pelo seguinte, uma vez me ligou uma fisioterapeuta, dizendo que ela queria que um paciente dela, que estava com muita dificuldade respiratória, tinha que ficar sempre ligado a uma bomba, queria ir ao espetáculo. E nós organizamos tudo e ele foi. Ele chegou lá, ficou deitado, participou de tudo. Ficamos super felizes. Mas tivemos uma atitude capacitista. Por quê? Porque ele mandou um texto fazendo críticas à peça. Nós achávamos que ele assistia o máximo para ele. Não, mas ele fez críticas à peça. Então, foi uma emoção para a gente tão grande, percebemos naquele momento, não se usava a expressão capacitista, mas o quanto nós havíamos sido preconceituosos de achar que ir à peça era o máximo. Mas não, ele se comunicou sobre a peça e fez uma crítica, dizendo que o personagem vilão só era vilão porque não tinha carinho dos pais, sendo que o personagem com deficiência tinha todo o carinho dos pais. Pode passar, por favor? Cláudia, Oi. nesse slide que está agora, são 3 fotografias desse menino que você estava falando, sentado na plateia. Na primeira, ele recebe e faz ajuste no equipamento da audiodescrição. Na segunda, ele usa o equipamento. E na terceira, ele lê um texto que é o programa do espetáculo em braille. Exatamente. Obrigada, Nara. Nada. Temos passagem do I. Aí é uma cena de uma intérprete fazendo libras, a língua de sinais na mão, para um jovem surdo-cego no nosso primeiro espetáculo também, em grande teatro, em 2007. Pode passar, por favor? O que Esse nós slide, fazemos? Cláudia, Ai, nada, desculpa. imagina, eu que estou te interrompendo. Nesse slide tem 3 fotografias lado a lado. Um grupo de pessoas embarcando num ônibus, as cadeiras de plásticos brancas da plateia, com a placa que avisa que aquele é um assento reservado, colado no encosto, e detalhes da mão de uma pessoa lendo em braille. Obrigada. Pode passar, Janine, por favor? Bom, quanto custa não discriminar? Nós não sabemos. Os orçamentos que nós temos hoje são todos orçamentos de discriminação, se não tem acessibilidade. O orçamento de um livro sem acessibilidade é uma loucura, porque você chega para uma pessoa, às vezes, que está numa favela, numa região empobrecida, e você dá digamos que tenha se feito um manual para prevenção de Covid ou de outras doenças, de pandemia, etc. E tal, qualquer assunto, e você dá para aquela pessoa que é analfabeta com todo carinho. Olha, aquilo é uma agressão. A pessoa já foi punida porque não conseguiu se alfabetizar, não teve acesso à educação, e você dá alguma coisa que ela, por não saber ler, não vai poder acessar a informação que ali está contida porque não tem formato acessível. Então, é importante que a gente descubra quanto custa não discriminar, porque nós sabemos sim quanto custa discriminar. Nós não sabemos, mas precisamos saber. E garantir as necessidades específicas de comunicação de pessoas com deficiência nunca é caro. É sempre investimento na direção da sustentabilidade dos planetas, que não pode mais ser adiado. Pode passar? E, finalmente, o teste seu todo. Vou fazer rapidinho com vocês. Quando vocês usam a palavra todos, todo mundo vem para cá, vou fazer uma festa para todo mundo. Vocês estão pensando nos jornalistas, nos operadores de telemarketing, nos políticos, nas pessoas com deficiência física, intelectual, pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas com deficiência múltipla ou deficiência psicossocial, pessoas antropófagas, imigrantes, refugiados, pernas de pau. Estão pensando nas pessoas negras? Estão pensando nas pessoas brancas? Primeira vez que eu fiz esse teste, eu não tinha colocado pessoa branca. E eu apresentei esse teste no evento para muitos adolescentes.
E um deles falou para mim: por que que não tem pessoa branca? Ou você acha que ninguém tem preconceito em relação a você? E eu agradeci imensamente esse comentário, mudei o teste, botei pessoas brancas, porque eu estava sendo também capacitista e muito arrogante de achar que pessoas brancas não eram um tema de preconceito, mas também é um tema de preconceito. Eu não tinha pensado nisso. Agradeço até hoje esse jovem que me deu esse toque. Pessoas negras, pessoas brancas, pessoas seringueiras, pessoas com orientação homossexual, catadoras de papel, vendedoras de acarajé, empregadas domésticas, ciganos, gueixas, integrantes do MCT, Movimento de Trabalhadores do Campo, palhaços de circo, pessoas presidiárias, estrelas de Hollywood, pessoas que cometem assassinato, pessoas que tocam sanfona, ex-presidentas ou ex-presidentes, indígenas, prostitutas, pessoas aposentadas, dalits, pessoas que moram na rua, pessoas obesas, pessoas baixinhas, crianças, hackers, niceis, moradores de favela. Bom, quem deixou de marcar pelo menos o item tem que rever o uso do uso que faz da palavra todos urgentemente. E, na verdade, todo mundo precisa rever, e é impossível que alguém tenha marcado tudo. A tendência é que, na verdade, a gente não pense em grande parte desses grupos, mas continue usando a palavra todos. Então, teste o seu todos é para que as pessoas saibam que é preciso expandir o nosso todos o tempo todo. E essa expansão, ela é como uma sanfona, ela é para fora, olhando o mundo, vivendo as coisas, e é para dentro, elaborando toda a experiência que você tem, com acessibilidade, claro. Pode passar, por favor, já estamos terminando aqui. Bom, essa é a minha turma da escola primária. Eu sou essa menininha de lacinho na cabeça, que está aqui a terceira embaixo. Minha mãe apertava tanto para botar esse lacinho, doía tanto a minha cabeça, mas eu me achava linda com ele. Tia Geni, minha professora. O fato é, tudo começa na escola inclusiva. Não há como fazermos inclusão sem formarmos as gerações desde criança para essa prática. Eu estudei numa escola onde não tinha ninguém com deficiência. E isso, de algum modo, me fez entrar no tema da inclusão muito tarde. Por acaso, eu sou jornalista, era chefe de reportagem de uma revista, e um dia o meu filho mais velho, que na época tinha 7 anos, hoje tem 42, falou: mãe, eu queria que você fosse visitar o irmãozinho do meu amigo que nasceu. E eu falei: mas eu nem conheço essa família. Ele falou: não, mãe, eu quero muito que você vá. E eu fui chegando lá, o bebezinho tinha síndrome de Down. Quando a mãe dele soube que eu era jornalista, chefe de reportagem, uma revista super importante na época, ela me segurou por aqui e falou: me ajuda, quem é esse filho que chegou? Eu tenho dinheiro, mas não tenho livro para ler, não tenho de comprar nada. Quem é esse bebê? Vai falar, me chamar de mãe, vai casar, vai aprender a ler? E eu tomei aquilo para mim de tamanha força, que fiz uma reportagem sobre síndrome de Down e depois lancei o primeiro livro sobre síndrome de Down no Brasil. E sou muito grata às pessoas com síndrome de Down pelas reflexões que me trouxeram e que abriram muito a minha consciência para tudo que eu escrevi, pensei e falei depois. E eu mostro essa foto porque quem não está na nossa foto da escola, quem não está na nossa turma da escola, não entra na nossa memória afetiva da infância. Essas pessoas que estão aqui, eu nunca mais as vi, mas eu sou capaz de dizer quem seria ministro da Economia, quem eu chamaria para ser ministro da Cultura. Por exemplo, ministro da Cultura eu chamaria quem gostava de ler. Eu me lembro de uma pessoa que gostava muito de ler, então ela seria chamada para ser ministro da Cultura. Ministro da Economia, eu escolhi alguém que nunca devia dinheiro na cantina. Ou seja, mesmo que eu nunca mais as tenha visto, eles têm um lugar na minha vida, no meu futuro, porque eu os conheci na infância, numa escola que não era inclusiva, mas se fosse inclusiva, me daria muito mais oportunidades de crescer ainda melhor. Meus pais não são piores do que os pais de ninguém, mas eles também não tinham essa consciência de que a deficiência é parte da vida, é parte do nosso mundo, e que um bom profissional, uma boa criança, que vai se tornar um bom profissional depois, ela tem que estar preparada desde cedo para lidar com a vida como ela é. Eu, se pudesse mexer no Estatuto da Criança e do Adolescente, botaria um artigo que não existe lá, que é: toda criança tem o direito de conhecer a humanidade como ela é, e não como nós, pessoas adultas, gostaríamos que fosse. Não podemos escolher pessoas na hora de falar da humanidade para as crianças, não podemos escolher condições humanas. Pode passar, por favor?
As pessoas com deficiência são a maior minoria do planeta. Está errado aqui. Né? A maior minoria do planeta. 82% dessas pessoas vivem em regiões de pobreza dos países em desenvolvimento, como o Brasil. São mais de 1 bilhão de pessoas excluídas do que se planeja para o futuro, e com isso o futuro será sempre insustentável. Por quê? Pode passar. Não há vida sem sustentabilidade, não há sustentabilidade sem inclusão, não há inclusão sem participação, não há participação sem acessibilidade, principalmente comunicacional. E, portanto, não há sustentabilidade sem acessibilidade, especialmente sem a ampla, diversificada e sistemática oferta de acessibilidade na comunicação. Pode passar, por favor, Jamila? E para que tudo isso? Para que a gente tenha uma América Latina inclusiva e socioambientalmente sustentável. A América Latina será inclusiva quando ela não escolher condições humanas. Todas as pessoas são gente, é preciso criar tudo para todo tipo de pessoa, para que, se ela queira e se precisar, possa participar. E também será uma América Latina sustentável, porque terá soluções que consideram as especificidades de todos os humanos com suas formas de ver ou não ver, caminhar ou não caminhar, e por aí vai. Pode passar, por favor, Jamila? Obrigada, estou à disposição de vocês para perguntas. Bueno, muchísimas gracias. Muitíssimo obrigada, Cláudia, fundamentalmente por ter transmitido essa temática do valor humano que nós devemos considerar e dessa necessidade, no caso particular dos governos locais, de ampliar esse olhar. E, para além desse olhar, é começar a nos ver, a nos reconhecer e a nos escutar, para além das diversidades que podemos encontrar. E vou ler alguma pergunta que estão aqui no chat, que tem a ver com quais seriam as recomendações que você faria às cidades educadoras presentes com relação à formação para tratar a deficiência nos governos locais, e depois também nas universidades, em muitos casos que não colocam nos planos de estudos a formação em acessibilidade. Qual seria a sua recomendação para esse pessoal? Porque eu tive um problema no meu computador, não consegui ouvir Ah, o que você estava falando. não, não. Recomendação para, por favor. Sua recomendação que você faria às sociedades, às cidades educadoras presentes em relação à formação de inclusão e de deficiência de parte dos agentes educativos, as escolas, as universidades, que em muitos casos não incorporam nos seus conteúdos programáticos a questão da acessibilidade. Bom, eu tomei uma decisão durante a Show. pandemia, que é uma decisão bastante antipática e desagradável, mas foi a minha última tentativa de fazer as pessoas perceberem que sem acessibilidade não adianta falar de inclusão, as empresas não adianta, as universidades formam professores falando de inclusão sem acessibilidade nenhuma, e tudo isso é muito ruim. Eu só me apresento hoje em eventos presenciais híbridos ou virtuais com plena acessibilidade, mas é uma atitude que eu só vejo eu ter. Eu não conheço ninguém no mundo que faça isso. Deve ter, obviamente, mas eu não conheço. E isso é uma tentativa meio que desesperada de mostrar para as pessoas que a acessibilidade é algo cotidianamente exercido. Porque quem as pessoas seriam se não tivessem acesso às informações que têm? Então, formação de professor na escola, eu acho que toda escola tem que ter um plano de comunicação acessível, inclusivo. Por exemplo, os professores se comunicam com as famílias, geralmente, professores e professoras, escrevendo. E se a família daquela criança é cega ou se a família daquela criança é analfabeta? De que adianta só escrever? Então, a comunicação entre família e professor também tem que ter acessibilidade. Porque quando a gente oferece acessibilidade, a gente vai mudando todo o contexto e vai expandindo as pessoas com conhecimento, com reflexão,
Agora, o que que eu vou aconselhar? Eu vou aconselhar, eu tenho feito tanto aqui no Brasil, e muitas outras pessoas também, mas eu acho que, por alguma razão, as pessoas não entendem que a acessibilidade é uma matéria do cotidiano. Ela não é algo que você vai oferecer em dia de festa, nem você pode escolher uma acessibilidade só e achar que está brilhando. Não, você tem que fazer tudo. E hoje em dia, nós também estamos agora começando a oferecer óculos para pessoas com autismo e abafadores de som, que nós não oferecíamos e notamos que tínhamos que ter isso também em tudo que a gente faz. Porque a gente está sempre em expansão e nós erramos muito. Então, as pessoas perguntam assim: o que que você vai? Faz um livro sobre acessibilidade. Eu falo, não, porque muda todo dia. No dia que todo mundo estiver pensando junto em soluções de acessibilidade, tudo vai ficar mais simples, mais barato, mais confortável e mais útil. Agora, o que eu aconselho é que vocês fiquem sempre falando e praticando. E praticar com tudo junto. Praticar uma acessibilidade separada da outra não vai dar a dimensão do que é essa vivência de estar num ambiente plenamente acessível. Muchas gracias, Claudia. Otra Muito pregunta. obrigada, Cláudia. Outra pergunta que nós encontramos em relação à sua palestra tem a ver com do que você falou antes. Para que haja acessibilidade, deve haver participação. E a consulta vem neste sentido, na ideia de buscar algum tipo de metodologias, projetos que permitam que a tecnologia de ponta tenha a ver com essas práticas de acessibilidade. Qual seria o papel que tem a pessoa com deficiência, em que contexto podem agir com essas propostas de políticas públicas inclusivas? Qual seria os âmbitos de participação das pessoas com deficiência expressa? Digo isso porque surgiram também outras questões dos governos locais em relação à aquisição de como fazer as políticas públicas, que às vezes estão nas mãos de organizações que trabalham com pessoas portadores de deficiência, mas que muitas esses organismos que escutam as pessoas adquirem certo protagonismo, mas queremos saber quais seriam os âmbitos, os contextos de participação das pessoas portadoras de deficiência. Que gostam de política pública, que gostam de inclusão, que acreditam na inclusão, devem participar de tudo. Agora, tem pessoas com deficiência que não acreditam na inclusão e que não querem participar. Lógico que essas pessoas não podem incidir em políticas públicas, porque existem pessoas com deficiência de um jeito e existem de outro. Então, o que eu digo aqui, pessoas com deficiência devem estar em todos os momentos de construção de políticas públicas no nosso país, nos nossos países. A ONU, por exemplo, fez um evento no Brasil essa semana, a Nara até foi me representando, nossa audiodescritora, que não tinha acessibilidade plena. Ora, como é que eu já fiz uma fala na ONU falando isso? Como é que eu vou voltar para o meu país, lá em Nova York, sabendo que aqui na ONU vocês não estão cumprindo a própria convenção? Eu sei que melhorou, mas ainda hoje os eventos da ONU não têm plena acessibilidade. Então, pessoas com deficiência também eu acho que estão cansadas, exigem pouco. Elas não podem se habituar com migalhas, queremos mais, queremos políticas públicas inclusivas de toda a natureza, da saúde, da cultura, da educação. Não vai resolver todos os problemas, mas vai ser um primeiro caminho, graças à acessibilidade. Uma acessibilidade bem feita muda toda a percepção que você tem da vida, se você for uma pessoa aberta e quiser mudar, obviamente. Você deixa de ser uma pessoa que tem pena, porque a pena não leva a lugar nenhum. Nós queremos trabalhar pelos direitos. Então, pessoas com deficiência têm que lutar pelos seus direitos. E nós estamos aqui, pessoas sem deficiência, para ajudar na pressa das pessoas com deficiência, porque não dá, para a gente querer ajudar num tempo muito devagarzinho, não.
Ativistas sem deficiência tem que ter a urgência de ativistas com deficiência. Essa é a nossa meta, é isso que eu procuro fazer com a Escola de Gente. Correr, sair na frente, testar o que eu puder na frente de todo mundo para poder fazer com que pessoas com deficiência possam participar, porque sem acessibilidade não há modo de participar. Agora, tem outro aspecto também muito importante, orçamento. É preciso mudar os orçamentos públicos e privados. Sem mudar no orçamento, nós não conseguimos oferecer acessibilidade. Depois vão dizer que é caro. Claro que é caro. Tudo que não está planejado sai caro. E o custo da não acessibilidade é muito alto para todos os países, para aquela pessoa deixa de poder tomar decisões sozinhas, não consegue arranjar emprego, não consegue estudar e fica sendo uma pessoa sem condições de se sustentar no futuro dela, de ter uma família, de prover, de ser feliz, etc. e tal. Então, existe um custo, sim, para a falta de acessibilidade, um custo que nunca foi mensurado, mas um custo, um dano que às vezes não consegue ser revertido. É como o ambiente do trabalho. O trabalho, por exemplo, é um lugar muito sagrado, porque todos os problemas não resolvidos de discriminação no decorrer da vida explodem na hora do trabalho. E, ao mesmo tempo, se você consegue dar um ambiente de trabalho inclusivo, acessível, que tenha toda a possibilidade de avançar naquele ambiente de trabalho, é uma forma, talvez a única forma, a última forma da pessoa se recompor com a sociedade que a discriminou. Então, acho que o local do trabalho é muito sagrado por todas essas razões também. Agora, sempre tem que ter a convivência com a pessoa com deficiência. Agora, a convivência não basta, é preciso que o ambiente seja inclusivo, que tenha oferta de acessibilidade na intranet, nos filmes, tudo isso. Claudia, bueno, acá quería aprovechar también a leerles en el chat. Cláudia, que eu quero ler que está Luciana Betoni, que ela é boleiro, de onde ela é de uma cidade do Brasil. Ela diz que acessibilidade e inclusão são essenciais em todas as cidades, e isso se vê muito mais. Ela fala das Olimpíadas do Paris, uma cidade como Paris, com apenas de 3% das estações de metrô que estão adaptadas para pessoas com deficiência. Ela diz que na área de cultura, ela luta pela inclusão digital e direitos às línguas digitais, e que na última conferência municipal ela falou sobre a necessidade de legendas na conferência. As legendas não estavam. Aqui fala que ela é brasileira, ela é de Porto Alegre do Sul. Eu quero aproveitar para contar que, no caso das cidades educadoras, temos presente a cidade de Armstrong, Ceres, Córdoba, Funes, General Cabrera, Godoy Cruz, Junín, Mendoza, Rosário, São Justo e Campo da Argentina. Temos cidades brasileiras como Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte, Mauá, Passo Fundo, Pontalina, Porto Alegre, Quitandinha, Rio Brilhante, São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano, São Paulo, e cidades também, cidades do México, como Guanajuato, Irapuato, León, Playa del Carmen, Purísima del Rincón e outras mais. Montevideo do Uruguai, queria apresentar a todas as cidades, porque são referentes de diversas cidades da América Latina, que são de diversos tamanhos e lugares geográficos. Isso é o que acontece, que você falou que se sentia latino-americano, não somente brasileiro. Aqui te ouvimos de diferentes lugares da América Latina. Não sei se mais alguém tem alguma outra pergunta para fazer. Estou vendo o chat.
Senão, eu te agradeço novamente em nome da diretora da Delegação para a América Latina, Laura Afonso, que obviamente gostava de estar aqui, mas ela tinha estava de licença. Então, eu agradeço em nome dela e pedir se você pode deixar alguma breve reflexão final de que nós deveríamos fazer os governos locais se amanhã tivéssemos a oportunidade de dar mais acessibilidade às pessoas com deficiência. Uma frase, alguma coisa, uma reflexão. Saber quanto custa não discriminar pessoas com deficiência. É urgente saber. Nós hoje só sabemos quanto custa discriminar, quanto custa não discriminar. É importantíssimo, é urgente que haja essa nova conta, esse novo modo de fazer os orçamentos serem de fato inclusivos. Eu queria agradecer muito também a oportunidade, agradecer a minha equipe, a equipe de vocês, todas as pessoas muito empenhadas para que essa tarde acontecesse. E estou bastante feliz, muito obrigada. Aprovecho entonces también, Claudia, para bueno, nombrarlos a Aproveito para dizer também que eles e elas que estiveram na área, Alan, Adriana, Juizy, nunca posso dizer muito bem o nome, e a toda a equipe de vocês, Juiz. Eu já andui. Eu vou conseguir treinando. E toda a equipe de Cidades Educadoras, Ana Silvia, Amália, Paula, vocês conseguiram nos convencer da importância de que seja um Zoom de acessibilidade plena. Não deveríamos nem pensar cada vez que fazemos uma reunião que a acessibilidade deveríamos garantir. Deveria ser uma questão já para todos, e não somente pensar em que precisamos tradutores simples, mas também que o resto também, e que precisamos nos comunicar e olhar e ouvirmos todos, entre todos nós. Agradeço a você e a força que você tem, a força que tem essa gente. Obrigado a todos pela participação. A gente se vê na próxima reunião. Obrigada. Silvina Sena, Cláudia Joga Beijo. Silvina. As intérpretes de sinais também acenam, jogam beijos. Todas as pessoas sorrindo. Prontos? Está. Ok, Podemos acabou? falar. Acabou, Ok, finalizado. finalizado. Abri a Eu câmera. fiquei legendo o tempo todo, não conseguia, tive que o meu espanhol teve que ficar atento, porque eu não consegui botar a legenda. Não Não, sei você nem se eu tinha que respondi as perguntas direitinho. Respondi? respondeu perfeitamente. Você tinha que ter colocado, Cláudia, era o áudio em português, porque tinha tradução o tempo todo. Não, mas eu não, a tela minha está fechada, minha tela está com Ah, problema. Eu tô vendo todos vocês minúsculos, eu também.